Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão vendo esse episódio, mas a gente está aqui de um pouquinho diferente, né? O Dopaminados desembarcou no Vitória Conecta e vamos receber aqui profissionais ilustres para trazer para a gente temas que vão mudar a nossa maneira de pensar e agir no mercado de trabalho. Muitos profissionais que passaram nessa mesa trouxeram justamente essa nova visão que o profissional de saúde tem que ter, muito mais focado no paciente, né? Muito mais focado no resultado final da pessoa do que no abrangente ou a coisa que você gosta mais simplesmente por aplicar ou um estudo científico que é simplesmente um papel. Vou passar para eles a palavra para eles se apresentarem, que vão saber muito mais de falar de vocês do que eu mesmo. Fiquem à vontade. Prazer ter vocês aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem está assistindo. É um prazer estar aqui. E eu estou ao lado, né, de um grande colega, acabamos de dar uma palestra, enfim, os nossos temas, eles conversam muito e justamente a nossa área está precisando ampliar essa visão. Então, mostrar que a fisioterapia, a educação física, somos profissionais do movimento. Então, quanto mais informações a gente soma, a gente tem tanta coisa, né, Mozia, para desmistificar. Então, é um prazer estar aqui para a gente fazer esse bate-papo. Me sinto muito honrada em estar com um profissional desse porte, como é o Mozia. Deu uma palestra sensacional, a gente conseguiu se complementar. Então, entender que o ensino está sendo melhorado, as evidências estão chegando, a gente está conseguindo passar essa informação e entender que muito além de uma lesão, de uma doença, a gente precisa entender o ser humano, o comportamento, toda a parte cognitiva, emocional. Isso é muito bacana e ver que as áreas elas estão começando a se combinar, começando a se entender, se respeitar e só quem ganha é o paciente, é o nosso aluno. Perfeito. Fala pessoal, é um prazer estar com vocês aqui, estar com a professora Sara, né? Deu uma palestra excepcional. E eu acho que o nosso papel é esse, né? Como professor, é levar conhecimento, é realmente quebrar as crenças que são, né, equivocadas, né? E ajudar com que esses alunos, esses profissionais, no final da ponta ali, consigam levar o melhor atendimento para os pacientes. Eu acho que essa é a maior recompensa aí para um professor, é ver que o conhecimento ele chegou até aquele que precisa chegar, que é o paciente ou o aluno, e beneficiar da ciência. Ótimo. Vou tirar um pouco dessa paz que a mesa traz, vou trazer logo uma polêmica, porque a gente é bom nisso. A gente está com um profissional da saúde, no fisioterapeuta, e a gente tem aí sempre essa questão da adaptação com dor ou não tem que ter dor, até onde é dor e não é lesão. Então eu queria que vocês trouxessem isso para o nosso público, para eles entenderem. Um atleta sempre vai ter aquela dorzinha, toda dor é lesão, tem que parar para tratar, eu posso tratar em movimento, eu acho que esse é um assunto principal e que entra aí, né, entre vocês, se resolve, se eu posso eu vou começar e aí o problema ele vai resolver. Boa. Ele é ótimo nisso aí, é o que eu tenho feito nessa palestra dele, eu vim para atrapalhar. Mas quando a gente entende que viemos de um modelo muito biomédico, onde a gente entende um cenário de dor é igual uma lesão. Então hoje você pergunta uma pessoa se tem dor, a pessoa fala, não, é uma coisa extremamente ruim. Não é bem assim que a banda toca. E a gente começou a ter mais produção científica, justamente porque a neurociência da dor ela começou a estudar AVC encefálico em adultos, encefalopatia em crianças, e começou a esbarrar na dor, entender o dor fantasma. Poxa, a pessoa já não tem um membro, né? Por que ela continua tendo essa percepção de dor? E a partir desses estudos, a gente começou a ver uma evolução histórica para tudo isso. Aonde a dor ela era encarada lá do século XVII, René Descartes falando sobre uma punição divina, depois sobre a dor ser uma forma, né, dos seus tecidos periféricos, do corpo informar para a mente que tem alguma coisa de errado acontecendo. Então a gente vem de uma cultura que ela é muito forte quanto a isso. E a gente entende em 2020 que muda-se a definição de dor, como a dor ela é uma coisa boa. A gente vê que a dor ela é fisiológica. Uma dor aguda ela é extremamente boa, ela é fisiológica, ela te faz ter sobrevivência. Então, se você está andando na rua e pisa em algum prego, que é o exemplo mais clássico, pisa num prego e não sinta dor. Vai dar ruim, porque você nem vai perceber. Você vai continuar e vai piorando o tecido. Então, a gente começa a pensar na dor como preocupante quando essa dor ela começa a ser persistente. É aquela dor que já teve, se houve uma lesão, se houve, né, como a gente vê, entorses, essas coisas, passou ali de 3 meses, cicatrizou e a pessoa ainda tem dor. O cérebro, ele continua processando essa dor. Aí é que mora o problema. E aí, Sara, a gente vê muito comum, né, essa ideia muito linear que a gente fala, né, esse pensamento de A mais B é igual a C, né, de muito simplista, sim, né, que é o que faz sentido para a nossa mente, né. Então, eu sou fisioterapeuta do Exército, né, em Goiânia,
E lá está a elite do Exército Brasileiro, né? Os paraquedistas, forças especiais, os comandos. Então, atendo o dia inteiro ali, né? Profissionais de excelência. E, por exemplo, vou trazer a ideia da corrida, né? Chegam lá, tenente, eu estava correndo aqui, você acha que eu corri errado? Você acha que é o meu tênis, né? Então, o dia inteiro a gente tendo que desmistificar essa ideia muito linear, né? Que eu corri errado, então, será que eu fiz um exercício errado na academia, né? Então, associar o movimento de que tem que ter um movimento certo, né? Achar o vilão, né, que eu sempre falo, né? A gente quer achar o culpado Existe uma causa, né, na e nossa ter aquela cabeça. bala de prata para resolver tudo, É. né? E aí quando você começa Precisa a falar... Pra ter o mocinho, né? Precisa. Exato, aí quando você começa a falar que não é bem assim, vamos entender um pouquinho maior, né? E aí eu acho que passa, né, Sara, e essa ideia que a gente tenta passar para os alunos também, que você precisa entender dessa neurociência da dor, porque você precisa personificar isso para o paciente, explicar de uma maneira simples dentro da fala dele. A gente complica um pouco para os alunos, porque eles precisam entender a coisa com a robustez que precisa. Eles vão ter que passar mas para o paciente, para o aluno ali, precisa passar de uma maneira... Faz analogia e se vira. Eu te falei isso, agora o que você vai fazer com essa informação? Como é que você vai carregar? E justamente isso, né? Quando a gente vai passar isso para os nossos alunos, nós já tentamos simplificar ao máximo. Quando a gente fala, né, da neurociência e vai além, a gente fala sobre a ciência da dor, porque a gente viu que não está ligado só à questão neural da coisa. É um universo extremamente novo para nós que somos da área do movimento, visto que a gente não teve uma criação para falar, tem embasamento comportamental. Antigamente era o quê? Tá com problema disso, encaminha e vai que vai. Então, a gente tinha uma abordagem onde tinha, muitas vezes, muitos profissionais, mas cada um tava falando a sua língua. Não era aquela coisa conectada de ser realmente um psicólogo que vai, por exemplo, fazer uma higiene do sono, que é a TCC, que vai ser voltada para insônia. Então, não é para todo psicólogo, tem uns que não trabalham com isso. Então, pra gente, virou um cenário extremamente ameaçador, porque a partir do momento que eu acho que existe um vilão, que é o movimento. Então, agachar com carga é um perigo, né? O aluno fala assim, não, essas rodelas enormes aqui eu não posso, porque vai me dar hernia discal. E a gente entrar com todos os novos conceitos, sem quebrar crença, mas ressignificar, porque cada um vem com a sua crença. Não adianta nada eu chegar e falar assim, olha, você sabia que o problema não é o agachamento com carga, isso aí não vai dar dor. Vai sim, porque eu fiz um dia, eu travei na hora. E aí você começa a explicar todo o possível mecanismo por trás e coisas que você também nem sabe, ainda que a ciência nem consegue ainda provar, mas temos hipóteses do porquê que aquilo acontece. Aí a pessoa olha e fala, entendi nada. Mentira. Não, isso aí não faz parte, porque a gente precisa, aos pouquinhos, mandar a mensagem para o cérebro dela que está tudo ok. Que o movimento, ele não é o perigoso. É porque naquele momento, por algum motivo, e nós vamos investigar e vamos avaliar em conjunto ali, por que naquele momento deu dor? Por que aquele agachamento naquele momento deu dor? E a gente considera toda essa esfera que não era da nossa alçada, que a gente terceirizava. E hoje o profissional do movimento, ele precisa necessariamente entender basicamente essas dimensões que a gente fala da dor. E eu lembro, Sara, que a gente tinha muito a ideia que o paciente era complicado. A gente jogava a culpa nele, né? Sim. Ele é psicossomático. A gente não tinha ferramentas para acessar essas dimensões, né? Sociais ou psicológicas, né? Então, saiu da minha avaliação postural, daquilo que eu aprendi na faculdade. Então, o paciente aqui é complicado, né? Eu falo, não consigo resolver seu problema. E aí foi entendendo que a gente precisava acessar outros conhecimentos que iriam ter essa habilidade da gente adentrar nessas outras áreas com maior facilidade, né? Ainda é desafiador o paciente com dor crônica. Eu lembro um paciente que eu atendi que ele tinha dor 10 anos. Eu falei, nem Natal, Ano Novo, nada, você tem dor, não tem um dia. Não dá uma folga, então, né? esse paciente, é complicado, né? Então, vão ter pacientes desafiadores, mas eu entendo que com esse conhecimento da neurociência da dor, a gente consegue ser um pouquinho mais assertivo. Talvez entrar nesse terreno minado aí de maneira mais assertiva, melhor, né? E conduzir melhor o processo terapêutico. Perfeito. Né? Essa é uma questão importante. Gosto também da ideia da educação em dor, a gente trabalhar os conceitos teóricos com o paciente, usando analogia dentro da linguagem dele, mas também quebrar as pernas do paciente no sentido da crença dele por meio do movimento. Então, contar um caso rapidinho aqui, um soldado lá, treinamento de luta, caiu de ombro, fizeram exames, né? Não teve nenhuma lesão séria, saiu tudo no exame lá como uma leve bursite, talvez coisa que ele já tinha, né? Teve o trauma agudo ali,
mas ele não estava evoluindo muito bem. E aí a colega que atendia comigo na época lá, quando era caso difícil, joga para mim, né? E aí mandou para mim lá, fui fazer a avaliação com ele. Eu lembro dele segurando o ombro na hora da avaliação, muito com medo, vigilante, né? Catastrófico. E aí eu avaliei tudo, falei, cara, essa dor não é nociceptiva, não é, né? Eu olhei os exames, é medo, tava com aquele medo de movimentar. E aí fiz estratégias de movimento do tronco, aonde ele mexia, o foco ficou no tronco e o ombro estendia. E eu já tinha feito a educação em dor, falando que o ombro dele podia movimentar. Quando eu consegui fazer esse movimento, na hora eu falei, ó, tá vendo que você conseguiu movimentar o ombro sem dor? Mas eu tirei o foco do ombro e movimentei a coluna. Então eu reforcei aquela educação em dor que eu tinha falado, mas no movimento eu mostrei para ele. Entendi. Então existem várias estratégias, né, Sara, que a gente pode ir utilizando e não tem uma maneira só de fazer. Então a experiência clínica, a maneira de conduzir ali vai ser muito daquele paciente ou daquele aluno específico para você saber quebrar as pernas dele ali nesse sentido, das crenças, né? Tanto na sua fala, Sim. mas também com estratégias de movimento, para questionar o cérebro dele lá, colocar em E xeque, justamente isso que o Mozia falou. Quando a gente faz essa educação em dor, então... Mas o que é a educação em dor? O profissional, ele tem... Mas como é que eu faço isso? Como é que eu transfiro esse conhecimento? Então, a gente fala de ter uma comunicação mais terapêutica, de ter uma comprovação para o cérebro dele que aquilo funciona. Então, muitas vezes os profissionais, eles lançam mão de ter Não, dona Maria, isso aqui vai dar certo, porque já existe um guideline falando isso. E a dona Maria não tá nem aí pro guideline. Aquela passada Dona Maria passou cera de abelha para melhorar a dor e falou que melhorou. E a gente consegue hoje explicar por que a cera de abelha, então, melhorou. Hoje a gente fala muito mais sobre a educação em dor, sobre falar mais sobre saúde do que menos doença, justamente porque a gente começa a entender que a expectativa positiva diante de um tratamento, e principalmente tratamentos muito bem comprovados, a gente começa a duplicar muitas vezes o efeito da sua intervenção. Então, se o seu paciente, se o seu aluno, ele já veio com uma crença de outro profissional que falou, você não pode agachar com muita carga, porque isso vai piorar a sua hérnia discal, sendo que muitas dores, por exemplo, elas têm hérnia, não é a culpa dela. Se você pegar todo mundo aqui, eu não teria hérnia, tá? Só vocês. Mas se a gente pegar uma grande população, muita gente vai ter uma degeneração. Ela é normal, a degeneração ela vai ser fisiológica. E a gente começou a interpretar exame de imagem tendo uma degeneração como algo ruim. Eu falo assim para todo mundo. Eu falo, meus alunos, eles vinham desesperados. Eles falavam assim, olha o que deu no meu exame. Olha que absurdo, olha esta hérnia. Meu Deus, eu vou ter que operar. Aí entra naquela fase de catastrofizar. Eu vou parar na minha cirurgia, e se eu parar de andar? Eu falava, não, que bom que você tem uma hérnia, né? Graças a Deus, viveu bem. Aí dava aquela chocada. Eu falava, por quê? Ué, porque se você não tivesse uma hérnia, tinha morrido aos 30 com doenças cardiológicas. Porque essa era a nossa realidade histórica. Sim. Por que hoje fala, mas aumentou o número de pessoas que têm um diagnóstico de hérnia discal dos últimos anos? Década de 90 para cá. Nossa, aumentou muito o número de dores lombares, as famosas, tô com uma dor na coluna. Por qual motivo? Graças a Deus, existem N motivos, mas graças a Deus a gente fala, se teve alguma alteração, se você teve esse tempo, que bom, porque lá no passado as pessoas elas não tinham, esses dados eles nem existiam. E um dos motivos do que a gente já estava conversando aqui era isso. As pessoas elas não viviam tempo suficiente para a gente perceber que uma degeneração, uma hérnia, você não te fada ao insucesso, muito pelo contrário, mostra que você viveu e a gente vai trabalhar em cima de sintoma. Tem hérnias que podem ser a parte da experiência dolorosa? Tem, mas não é a maior parte. Tem pessoas que vão para a cirurgia, 1, 2%. Então não é como a gente vê, tem cirurgia feita a rodo, eu acho que o Mozia recebe muito mais isso. Cirurgia que foi feita desnecessária, tratamentos farmacológicos que muitas vezes o médico nem fez às vezes uma avaliação tão a fundo, a pessoa só reclamou, ele falou, acho que é uma hérnia discal, toma isso. Então, a gente sempre vem com uma contraprova para entrar. Então, eu não posso chegar na pessoa e falar assim, sabia que nem é tua hérnia, que às vezes pode estar doendo? Você precisa provar para o cérebro dela que a dor ela é muito mais complexa e que a gente tem como fazer uma intervenção mais conservadora, movimento ou qualquer terapia que a gente possa lançar a mão. E aí é importante, né? Vou lançar uma polêmica aqui. Pô, polêmica sempre é bom. Não pode Na verdade, eu bati. Na verdade, no Brasil, né? Em alguns países, o fisioterapeuta já é o profissional de primeiro contato.
Então, essa trajetória do paciente, ela é importante. Não que os médicos, né? Então, brinquei aqui, os médicos, tem muitos médicos bons, ortopedistas, né? Que é mais a minha área aqui, né? Músculo-esquelética. Mas, dependendo de como ele conduz, né? Ele vai já para o exame de imagem, já vai, né? Medicação, às vezes, desnecessária. E aí não tem plano de saúde que aguente, né? A gente está tendo crises aí dos planos de saúde. Então, o gerenciamento da saúde passa por profissionais que conseguem fazer essas triagens, já começa essa educação em dor e o tratamento conservador tem sido o caminho aí para muitas dessas disfunções, né? Então, o fisioterapeuta precisa ganhar esse terreno aí de ser o profissional de primeiro contato e aí a tabelinha com o profissional de educação física, acho que é a parceria ideal para muitas das questões músculo-esqueléticas. E é claro que você vai identificar se tem uma bandeira vermelha ou não, encaminha para o médico, aí sim o exame de imagem tem sua importância. Então, quero reforçar também que o pensamento extremista aqui, acho que não é o ideal. Então vamos largar toda a parte dos exames, a biomecânica. Não, vão ter pacientes que eu preciso olhar a mecânica do movimento mesmo, ainda faz parte. Então, se você está assistindo aí e acha que tem que jogar tudo fora, que você, né, já Tudo sabe, que eu não. fiz vale. Guarda na caixinha ali. É mais uma né? ferramenta. É mais pra uma chegar. ferramenta, né? Então, na verdade, o que a gente está trazendo é que a maneira de pensar que era anterior, ela não condiz mais com o que é hoje. E pode nos levar a maneira de tratar, né? Que é equivocada, que o paciente, na verdade, vai sofrer com tudo isso. Por isso que eu falei, né, na minha palestra, tratar as lombalgias muito além do core, né? E deixei claro que a ideia é que o core é importante, trabalhar os músculos de estabilização, né? Ou controle motor, porém, existe outras coisas que a gente pode fazer do que ficar pedindo para o paciente o dia inteiro contrair ali a musculatura em tudo que ele for fazer, né? Com esse foco muito interno aí, né? Então essa é uma ideia importante de abordar outras coisas. E aí eu trago aqui, Sara, não sei o que você acha, pode discordar aqui Eu também. acho que eu discordo. Antes de saber, mas eu já estou discordando. Que são os exercícios mind-body lá, né? De mente e corpo, né? E até trouxe a ideia do Tai Chi, o Liangon, Yoga. Tem outros também, né? Que vão trabalhar justamente essa ideia do exercício, do movimento, mas também trazendo uma conexão mais mental aí, né? Estimulando áreas ali da mente que são importantes. O que você acha aí, Sarinha? Eu acho que não tem que fazer nada disso, está errado. O Tai Chi é um dos mais estudados, né? E aí, quando a gente começa a ver, existe até um questionamento sobre esses tipos de exercício que vai trabalhar mente e corpo. Justamente por causa disso. Ele é muito bem estudado e são um dos estudos mais bem delineados. Aí as pessoas falam, mas eu não gosto do Tai Chi, mas eu tenho uma outra prática que é dessa mesma linha. Eu falei, gente, aplica, porque ninguém estudou tão a fundo quanto, por exemplo, estudou o Tai Chi. Mas a partir do momento que eu consigo unir o que a pessoa gosta, o que ela se identifica, e isso já ativa a via opioide dela. Quando ela entra em contato com um exercício que é prazeroso, que é positivo para ela, automaticamente isso se torna melhor. Então, os resultados e as respostas dessa intervenção parecem ativar essas vias que, em pessoas que têm dor crônica, parece estar um pouco mais desativada ou até inativa. Então, o Tai Chi é um dos que está muito bem estudado, estudos bem delineados, mostrando essa melhora, porque ele consegue juntar o que antes era um dualismo. O corpo sentindo dor era uma forma dele mandar a mensagem para a mente que tinha algo errado, ou seja, corpo e mente são coisas diferentes. E hoje a gente vê, a dor ela é uma experiência real, processada em 3 dimensões, que é o famoso modelo BPS, modelo biopsicossocial. E aí, quando o Mosia traz... Gente, o exame, muitas vezes, ele vai ser necessário, ele vai ser complementar. Muitas vezes, fazer uma correção ali, um ajuste biomecânico, vai ser necessário. Qual é o problema de quando a gente entrou com essa onda do BPS? Antes era um modelo biomédico, onde a dor sempre estava ligada a alguma causalidade. Dor, lesão, cuidado, isso aqui é mais perigoso. Então, a gente não conseguia tirar essa linha. E quem fugia disso, que não tinha uma lesão tecidual, um exame de imagem para descobrir o que era dor psicológica, era dor de origem psicogênica. E aí você tá fazendo quase que um crime. Aquele paciente complicado que eu falei, né? O problema é seu agora. Não, é seu. Você fala, eu vou rezar por você, porque isso aí é eu não tenho mais o que fazer, isso é coisa da sua cabeça, né? Você começa a entrar num ciclo de pensamento que você lava suas mãos, você fala, comigo morreu. É aquele jogo, né? Comigo morreu. Não interessa mais comigo. E olha que loucura. A pessoa ela sai mais desiludida. E quando entendemos
que toda dor ela é real, não existe dor de origem psicológica. Nós temos gatilhos emocionais que podem me gatilhar essa dor. Nós temos uma esfera toda biológica, psicológica, social que participa de uma forma extremamente complexa que vai me dar uma melhor direção do meu tratamento, da minha intervenção. Então, quando entra um modelo biopsicossocial, começa a desconsiderar o modelo biomédico. Não é a hernia discal que tá doendo. Porque isso aí não é coisa da cabeça, mas eu acho que ela tá mais estressada. Aí começamos a sair de um modelo totalmente biomédico para um modelo puramente psicossocial, sendo que as 3 dimensões, elas estão aqui interconectadas. E deixa eu colocar uma pimentinha aí nesse tempero aí, Você né? é muito polêmico, né? A gente está tentando fazer um programa muito... Então, assim, pessoal, aqui, né? já vou trazer aqui, trouxe na minha palestra, né? O modelo BPS, para mim, já está ultrapassado, né? Na palestra eu falei, biopsico, sócio e espiritual. Mas como assim? E já tem essa atualização vindo, né? Já está Já vindo tá aí. essa atualização. E aí, às vezes, esse conceito de religiosidade, espiritualidade em saúde, tem muitos mitos, né? Sim. Então, na verdade, a gente tem mais de 3.000 artigos aí sobre religiosidade, espiritualidade na saúde, o quanto que impacta positivamente, né? Então, é uma dimensão que vai começar a ser falada agora mais, né? Então, já estou dando uma dica aí, que o modelo biopsicossocial, ele é importante, mas existe a dimensão, já que a gente está pensando no todo aí do paciente, né? Que precisa ser explorada. E aí o profissional de saúde tem que ter habilidade para adentrar nisso. Existem muitas ideias equivocadas, né? Não é entrar na religião da pessoa, mas entender que aquela parte, ela é importante. Deixa eu contar um caso aqui. Sou bom contador de casos. O pessoal é contador de história. Do Goiás. Para ilustrar o meu pensamento aqui, casos clínicos, reais, né? Casos reais. No meu doutorado, eu fiz doutorado em Ciências da Saúde e estudei dor, né? Dor orofacial. Então, eu fiquei 5 anos lá atendendo. Perdi os cabelos, ficou branco aí, Foi culpa disso, nesse né? estresse aí do doutorado. Foi culpa disso. Mas foi excelente, né? E aí eu lembro de uma senhorinha, dor orofacial, a gente fazia lá o tratamento com acupuntura, outras técnicas de terapia manual para dor, né? E eu lembro que já entendendo, e foi a época que eu aprofundei mais nesse conceito biopsicossocial, ao conversar mais com ela, ela veio do interior para ser atendida lá em Goiânia, adentramos nesse território aí da parte espiritual, né? E ela tinha uma fé dela lá, não questionei tudo, mas ela falou que para ela era a dor simbolizava uma fraqueza dela, como se ela, né? E até dos familiares, como se fosse falta de fé e tudo mais, né? Eu também sou religioso, eu conectei com ela nesse sentido, falei, não é falta de fé, a sua dor ela chorou ali e tudo, né? Então, a fé ela pode produzir efeitos positivos, de reforçar o coping, né? Que a gente fala, o enfrentamento ali de maneira adequada. Mas se não souber ser conduzido, o paciente pode usar isso como um peso também. Perfeito. E para ela foi importante, naquele momento, eu adentrar nessa dimensão espiritual, para ela entender que ela ainda era uma pessoa fervorosa e que a dor dela, né? Que estava tudo bem, ela sentir dor. Não era uma penitência. Não era penitência, né? Então, talvez tem muitos pacientes, estou dando um exemplo só, né? Poderia trazer outros aqui. Que o profissional de saúde entender sobre dor é fundamental. Tem um estudo com psicólogos que mostrou que muitos pacientes, eles querem que o psicólogo, às vezes, adentre nessa área, nessa dimensão, só que, às vezes, eles não... Então, o paciente está esperando que o profissional de saúde, principalmente dores crônicas, né, adentre também nessa área, né, para que isso também seja uma ferramenta, né, de ajuda, né, de coping aí, de gerenciamento, né, de enfrentamento positivo para o paciente. Então, essa é uma sementinha que eu estou deixando aqui, né, espero que não seja da discórdia, mas é um assunto que vem ganhando força. Outra área que eu destaco aqui também é a medicina do estilo de vida. Perfeito. Não é nada novidade, os pilares ali da medicina do estilo de vida. Congresso último que teve agora do Colégio Americano, né, de Medicina do Estilo de Vida, eles já colocaram a espiritualidade como um dos pilares. Tanto que vai ter universidades, os médicos eles vão começar a estudar, eles vão ter uma disciplina, vocês viram isso? Já tem muito estudo também. Eu oriento aí para todo mundo começar a estudar isso aí, né, porque e tirar os preconceitos aí, né. E pessoas com dor crônica, justamente pegando esse gancho, as pessoas com dor crônica, elas sofrem porque elas não têm esse acolhimento. Então, muitas vezes, você não vai falar só com o seu paciente, com o seu aluno,
Muitas vezes você vai ter que conectar a família, porque se ela não tem um apoio social, não adianta nada você ter 1 milhão de intervenções e aí ela chega em casa e ela ouve, mas isso é coisa da sua cabeça, isso é falta de fé. Hoje, se você rolar o Instagram e falar, pega um vídeo de fibromialgia, alguém falando, Lady Gaga, né? Esses vídeos que a gente tem de artistas, e aí o relato das pessoas nos comentários. O que é mais assustador é porque elas realmente não têm a famosa rede de apoio. Às vezes é uma pessoa para perguntar, o que eu posso te ajudar hoje? E na tentativa de ajudar uma pessoa com dor crônica, a gente acaba ferrando mais. Porque fala, não, mas é que hoje você tá um pouco mais estressada, tá vendo? Por mais que o estresse seja o gatilho, por mais... Valida a minha dor. A minha dor, ela é real. Você não está vendo, os exames, eles não estão vendo. Mas a minha dor, ela é real. Então, esse acolhimento, quando a gente fala dessas esferas e desse modelo que vem, vai vir com muita força. Já tem estudo, já tem essas linhas de pesquisas para melhorar esse modelo. É que o modelo que nós temos hoje é esse. É um modelo que melhor explica? É. Mas ele é infalível? Não. Ele tem muita falha ainda. E por isso que vem com algumas atualizações. E essa pessoa entender que a espiritualidade ela não vai estar ligada a... Nossa, mas será que é porque está me faltando espiritualidade? Vir como um modelo de mais cobrança? Não, não é isso. É justamente a gente entender que não existem só essas 3 caixinhas. Cadê as culturais? Sim. Cadê as espirituais? Então, se for para colocar em caixinha, a gente vai fazer... E ela se interpõe, né? Abrir mais essas caixinhas dentro da nossa cabeça. E graças a Deus a gente está encaminhando para isso. Encaminhado para isso. Mas ainda hoje é o modelo que melhor explica. Então vamos usar essas ferramentas. A gente já sabe o que está vindo para a gente dar uma esperança. Engana-se que quem tem dor crônica, a dor dói todos os dias. Muitas vezes você tem pessoas que têm dor, mas tem período sim, período não, ou dia sim, dia não. Ela tem alguns períodos que ela consegue ficar, nem que seja 30 minutinhos, no exercício, pós-exercício. Então, mais do que a gente falar sobre a causa e cura, né, para eu quero entender a causa, nosso cérebro ele odeia lacunas. Então, por isso que o tempo inteiro a gente tenta explicar, não, eu acho que sua dor é porque você agachou errado, porque você fez um movimento errado. Porque nossas heurísticas e vieses, elas tentam o tempo inteiro fazer o nosso cérebro tomar a maior rapidez de informação para que resolva o que está ali na frente dele. Que tenha mais rapidez no pensamento, que gaste menos energia. Nem sempre ele está certo. Perfeito. E a ideia, Sara, é que eu sei que o termo no Brasil, né, trazendo outra polêmica aí também, o coach, né, eu sei que banalizou-se isso aí, mas a ideia do gerenciamento, de você ajudar o paciente em um processo dele gerenciar a saúde dele. Então, isso eu acho que também os profissionais de saúde têm que se habilitar mais nesse conceito, né? De que eu preciso tentar dominar um pouquinho melhor. E é claro que em alguns casos vai ser multiprofissional, né? Sim. Mas essa ideia de um gerenciamento, de dar poder para o paciente, ele também está no né? jogo. Então, ajudar nesse processo. Por isso que você vai fazer esse coach ali, ou esse gerenciamento com ele, para que ele possa ter ferramentas, desde cognitivas, desde crenças, até, né, ferramentas que ele possa melhorar a saúde dele, ele mesmo não depender de medicações, ou, né, ele saber a hora que ele precisa da medicação, a hora que ele precisa buscar determinado profissional, né? Eu acho que esse empoderamento, usando essa palavra aí, né, pro paciente e o profissional de saúde fazendo esse, né, esse trabalho ali de coach, educacional, seja, né? educacional, acho que é fundamental. É pegar pela mão, né? Fazer esse processo é pegar pela mão conduzir, e mostrar que né, nesse caminho da recuperação. Pelo caminho que foi criado através do filho ali, do estudo, né? Então, isso E o mais legal é você fazer ele entender que ele sabe se automanejar. Isso que a gente está falando é justamente sobre o automanejo. É saber entender o que possivelmente pode estar gatilhando. Não é ser um vigilante da dor, ficar prestando atenção 24 horas, muito pelo contrário. Mas é entender o que naquele momento pode ser um possível gatilho. Será que é o contexto? Será que de verdade é um padrão de movimento? Então, quando a gente começa a ensinar essas coisas e ele tem essa resposta de, opa, eu já sei qual é meu automanejo numa crise. É importante, porque a gente não se torna um profissional muleta. Tem muitos profissionais que trabalham para a pessoa falar assim, que bom, é aí que eu vou ganhar dinheiro na crise, que ele vai gastar. E
E agora a gente não tá vendo que não porque funciona bem assim. A o banda não paciente toca com dessa dor, forma. ele tá totalmente vulnerável na sua Exatamente. frente. O que você falar que Ele tem que vai falar, fazer, "Vai, passa lá o mel de abelha com não sei o quê, né? Dá 3 pulinhos e... Cera de abelha, Cera você de abelha da vovó. O mel não funciona. O mel não mas assim, funciona, é só com cera, né? Então ele você tá desmistifica totalmente isso. vulnerável na sua frente, né? Então, Perfeito. se o profissional ele não souber conduzir isso, né, de maneira ética, Perfeito. vai sem acabar... passar por cima do Exato. médico da família que tá É 30 isso anos, aí. você fala, seu médico tá errado, você não precisa disso. Não é Então, assim. vamos dar um passinho para trás, porque existe a crença, então a gente não quebra, a gente ressignifica uma crença. Exatamente. A gente nunca chega com os 2 pés no peito, Perfeito. porque estamos falando sobre pessoas. No meio do caminho, a gente se perdeu, de alguma forma a gente se perdeu. E que bom que a gente está conseguindo reconectar o profissional da saúde, a gente vê diversas disciplinas lançadas aí, a gente tem a disciplina de dor nesse Brasil. Mas a gente começa a entender a informação de uma outra forma. Perfeito. E na hora que a gente dá a mão, né, ô Mozia, dá uma mão pra mim, dá? pronto, A ó. fisioterapia, educação física, Mãos a gente dadas ganha aí, o pessoal. mundo. Exatamente. Porque aí tem um médico que sabe o que a gente tá falando, tem o profissional que sabe o que o outro tá falando, o que o médico tá prescrevendo, e a gente faz uma somatória, eu falo que é uma Perfeito. soma de pecinha de quebra-cabeça. É você entender... Uma orquestra que vai tocar no mesmo orquestra ritmo. que vai tocar. E para terminar de mão dadas, vamos deixar nossas considerações finais, vocês dois. Foi maravilhoso, adorei aprender com vocês. Mas chegamos ao fim do nosso episódio. Está aqui esse momento para você deixar suas considerações finais e o recado para quem está nos assistindo. Quer deixar, Mozia? Vamos lá. Eu sou muito cavalheira, pode ir, vai. Deixar você finalizar então, Sara. Pessoal, meu recado para vocês é continuem estudando, não desesperem quando chega informação nova. Às vezes coloca naquela caixinha ali, vou investigar mais, né? Então, dependendo do nível que você tiver aí da sua formação, algumas informações são mais pesadas mesmo, mas o conhecimento ele exige uma atenção, uma dedicação e às vezes são anos aí para a gente ir construindo isso. Então, não desanime. Pegue essas informações novas aí, se você não estava sabendo disso, vai atrás, estuda, vai atrás dos professores que são referências aqui, como a Sara, e aí você vai construir uma carreira correta, né? Então, o meu conselho aí para vocês, a minha fala final é isso: continue estudando, ter essa mentalidade de aprendizado constante. E aí a gente sempre vai estar na mesma página, né? Na mesma página da ciência, na mesma página daquilo que é o melhor para o paciente. Desejo sucesso aí para vocês. O recado que eu deixo aos profissionais do movimento no geral é que muito mais do que falar sobre dor, lesão, padrão de movimento, a gente precisa entender sobre pessoas. E hoje o nosso cenário da dor crônica, infelizmente, nós temos dados extremamente alarmantes. 70% de aposentadoria do INSS é por alguma questão de dor musculoesquelética. Pessoas sendo subtratadas quando elas têm dor crônica. Porque é coisa da sua cabeça. E nós, profissionais, temos a responsabilidade de colocar para esse paciente que ele vai ser acolhido, que ele vai estar com você, que está de mão dada. E vocês vão descobrir juntos. A gente não tem todas as respostas no universo da dor. Estamos muito longe disso. Mas se eu posso deixar um recado, entenda sobre pessoas. O resto a gente vai descobrindo no caminho, a gente vai estudando essa jornada. Então, mais do que técnica, mais do que qual é a melhor intervenção, é a gente saber o que a ciência está falando, do que é a nossa melhor intervenção e a gente aliar ao nosso processo humano, seja humanizado, cuide do outro como se fosse o seu parente mais querido. Eu falo que se a minha mãe fosse atendida por alguém, eu queria que ela fosse responsável ali pelo tratamento dela com outro profissional extremamente responsável. Então, cuide do seu paciente, do seu aluno, como se ele fosse o seu ente mais querido. E, consequentemente, isso vai dar certo. A chance é probabilística, mas a empatia, ela ganha de qualquer técnica superior. Então, mostra que você está junto, mostra que você não tem todas as respostas. A ciência da dor, ela é extremamente complexa para a gente poder colocar ela em caixinhas. Tem muita coisa vindo, mas as informações que nós temos, o que a gente tem de mais atual, está aí. Procura a gente, todos os profissionais aqui, referências que nós temos. Porque essa troca dos profissionais, fisioterapia, educação física, médicos, psicólogos, enfim, todas as áreas da saúde, elas precisam cada vez mais se juntar para que a única pessoa que se beneficie seja o paciente, seja o aluno no final das contas. Então, trabalhe com amor, trabalhe com pessoas. Esse é o meu recado para vocês. Muito obrigado. Show de bola.